A minha banca subiu mais de 20% nesse último mês de abril que acabou de fechar, enquanto que o Bitcoin caiu mais de 15% em abril. E tudo isso fazendo trade de forma completamente automatizada, sem ficar caçando geminha por aí. Fica até o final desse vídeo que aqui eu vou mostrar todos os resultados que eu tive, todas as estratégias que eu usei e o que eu vou usar no mês de maio. E aí pessoal, meu nome é Fábio, aqui no canal eu falo sobre trade sistemático, análise técnica, automação de trades, que é justamente o tema desse vídeo aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like. Me segue lá no Instagram também, @soufabiovalente, lá eu posto diariamente os trades abertos e vou postar também quais são as estratégias que eu vou usar em maio. Hoje eu vou fazer todas essas trocas de estratégias na minha conta, vou falar pra vocês se eu vou rebalancear minha conta ou não, tudo isso eu vou falar lá no Instagram, então me segue lá, eu posto stories diariamente. Talvez o áudio desse vídeo esteja um pouquinho baixo, eu tô gravando aqui com o microfone com um ganho bem pequeno porque tem um helicóptero voando aqui em cima, hoje é 1º de maio, tá tendo manifestação aqui perto de casa, então enfim, tô tendo que gravar baixinho aqui, depois eu vou tentar aumentar isso, aumenta bastante o volume aí se você tiver com problema pra escutar, beleza? E todos esses resultados que eu tive, que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, mostrando a corretora, mostrando tudo certinho, eu alcancei utilizando os sistemas do Estratégias Cripto, que é um produto meu de assinatura que você pode assinar e fazer exatamente os mesmos trades na sua conta. O Estratégias Cripto é um produto que, como o nome diz, tem uma série de estratégias e dependendo do plano que você assina, você pode usar uma estratégia, 4 estratégias, 10 ou todas as estratégias, se você quiser. E essas estratégias fazem trade automaticamente na sua conta da corretora, seja BingX, Binance ou Bybit, tá? Tem link aqui embaixo para você criar sua conta nessas corretoras, caso você queira, beleza? Recomendo a BingX, que é a que eu uso. Então aqui no site do Estratégias Cripto, www.estrategiascripto.com.br, você pode ver o que é o produto, como ele funciona, quais são os nossos princípios. Aqui embaixo tem um resultado, estratégia por estratégia, mês a mês, para você ver a média que cada estratégia faz mensalmente, né, com base no histórico, tudo mais. Aqui tem todas elas, são 16 estratégias em total para você escolher. E aqui embaixo tem os planos. Então, no plano básico, você pode usar uma estratégia nos perfis de risco conservador e moderado. No plano avançado, você pode usar até 4 estratégias na sua conta, no perfil de risco conservador, moderado e agressivo. E no Expert, você pode usar até 10 estratégias diferentes, no perfil de risco aqui conservador, moderado, agressivo e insano. E tem o plano Diamond, que para você acessar o plano Diamond, você tem que mandar um e-mail pra gente. Nele você pode usar até todas as estratégias, se você quiser. E tem um perfil de risco adicional aqui, que é o Kamikaze. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os resultados que eu tive. Eu uso 10 estratégias na minha conta, sempre o top 10 de estratégias por mês. Eu vou falar já, vou explicar para vocês a questão desse top 10. E eu uso no perfil de risco Kamikaze. Então basicamente é como se eu tivesse um plano Diamond, mas eu decido usar só 10 estratégias em vez de todas. E além disso, você tem acesso a uma estratégia para TradingView. Então aqui no caso é a Estratégias Cripto. Essa estratégia você clica aqui, você pode pôr todas as estratégias na tela. Aqui tem as 16 estratégias em todos os perfis de risco. E aqui você pode acompanhar as estratégias trade a trade, ver como elas funcionam. Aqui no caso eu estou na estratégia AVAX, no H1, que foi a que melhor performou no mês de abril. Se a gente pega aqui ela no perfil Kamikaze, que é o que eu estou selecionado, em abril ela fez 59,45% sobre a banca. Tem algumas discrepâncias aqui com relação ao que o TradingView mostra e com relação ao que a gente mostra aqui no site. Isso acontece principalmente por conta de algumas tecnicidades aí sobre como o TradingView considera um trade fechado, um trade aberto. Então, por exemplo, aqui, se eu pego abril, nessa estratégia aqui no nosso site, ela deu 36,2%, enquanto que no TradingView, como eu mostrei para vocês, né, 59,45%. Por que isso acontece? Basicamente é porque o TradingView leva em conta a data que o trade abriu, para considerar o trade dentro daquele mês. Então, por exemplo, esse último short aqui, ó, ele abriu dia 30 de abril e fechou hoje, dia 1º de maio. O TradingView considera esse trade aqui como se fosse um trade de abril. Já o nosso site considera esse trade aqui como se fosse um trade de maio. Por isso que ele já traz o resultado de maio aqui, 6,1% sobre a banca na estratégia VAX, tá? Então se você entrar aqui e quiser auditar o nosso site com o TradingView, é isso que acontece, tá? Essa é a diferencinha que tem. Eu vou ver se eu consigo ajustar essa tabelinha do TradingView para ficar igual ao nosso site. Eu prefiro a forma que o site faz, porque aí o que acontece, né? Fecha o mês, a gente já sabe exatamente qual que é o resultado daquele mês, eu não tenho que esperar um trade fechar. Então vamos supor que eu tô com um trade que abriu em abril e vai fechar dia 20 de maio. E aí como que eu vou considerar esse trade um resultado de abril, entendeu? Me parece meio estranho. O TradingView faz isso, eu vou tentar ajustar ele por conta disso. Enfim, tô me enrolando aqui em muita tecnicidade, mas é que tem muita gente que pergunta por que tem diferença no site do TradingView, enfim, é por isso, tá? O ponto é que aqui pelo TradingView você consegue auditar todas as estratégias e você consegue auditar trade a trade, como é que eles funcionaram, como é que ele tá performando na sua conta, caso você seja um assinante. Agora vamos lá, vamos ao ponto aqui de como eu uso as estratégias, como eu seleciono as minhas estratégias aqui. Eu venho aqui no site, eu filtro pelos últimos 12 meses, então ele vai trazer o resultado só dos últimos 12 meses. Coloco no perfil de risco que eu uso, que é o Kamikaze, porque eu sou um degenerado dos trades, eu não ligo muito para risco, né? Eu gosto de arriscar bastante. Não recomendo que vocês usem o Kamikaze, tá? Porque, enfim, ele é muito arriscado, mas se você quiser usar, fica à vontade. E aqui ele traz pra gente as estratégias ranqueadas, né? Já segundo os nossos critérios de ranqueamento, né? Da melhor para pior. Então ele traz aqui o top 10, ou o top 16, na verdade, né? Ele ranqueia da melhor para pior. Então a primeira aqui que ele traz é o Bitcoin, a segunda que ele traz aqui é a AVAX, segundo esse histórico de 12 meses, né? E não do último mês.
a One H4, tem aqui a Gala H4, tem aqui a Solana H4, então ele traz aqui as estratégias ranqueadas. O que eu fiz? As estratégias que eu rodei em abril foram as estratégias que estavam nesse ranking, né, o top 10 do ranking do início do mês de abril, porque esse ranking, como vocês sabem, varia, né, conforme o resultado que as estratégias vão tendo, ele varia o resultado dos últimos 12 meses e vai trazendo um novo ranking. Então, o ranking que eu usei em abril, que são os resultados que eu tive, foram com base no ranking do início do mês de abril. Agora, em maio, eu acredito que o ranking não mudou, mas eu vou fazer uma mudança pessoal na minha conta. Eu vou mudar duas estratégias ali que eu acho que tem algumas mais legais, um pouquinho mais para baixo do ranking que eu quero colocar. Eu vou passar esse top 10 para vocês até o final do vídeo, lá no Instagram também eu vou passar. Então, essa é a forma que eu recomendo que você use, tá? Então, se você está no plano avançado e vai usar 4 estratégias, utiliza o top 4 aqui, por exemplo, no perfil de risco que você escolher, né? Lembrando que no plano avançado você só tem até o agressivo. Ah, Fábio, por que você coloca esses perfis de risco mais ousados, né? Mais agressivos e não deixa a gente usar no plano avançado? É porque você quer cobrar mais, quer ganhar mais dinheiro? O perfil de risco insano e o kamikaze, eles são muito agressivos. Então eles consomem uma parte grande da banca. Se a gente toma um stop cheio nesses perfis de risco, é dolorido, é bastante dolorido. E se você está no plano avançado, você só diversifica a sua banca em 4 estratégias. Então, um stop cheio no insano ou no kamikaze em uma banca dividida em 4 é uma porrada muito grande, pode ser um drawdown muito grande que vai ser difícil de recuperar no futuro. Então, a gente deixa esses perfis de risco só para quem diversifica de 10 a mais estratégias, né? Que é o caso do plano Expert e do plano Diamond, tá? Então, é por isso. Não é só ganância, não é só porque a gente quer ganhar mais para você trocar de plano. É por conta disso. É muito risco você colocar um insano, por exemplo, em uma banca diversificada só em 4 estratégias. E lembrando, as estratégias, aqui no caso de usar 10 estratégias, a gente não deixa você usar 10 estratégias na mesma conta. Então, se você tem uma conta na BingX, por exemplo, a gente não deixa você colocar as 10 estratégias na mesma chave de API, que seriam direcionadas para a mesma conta. A gente exige que você crie 10 subcontas diferentes, divida a sua banca em 10 partes, aí a forma que você vai dividir essa banca em 10 partes fica com você, a gente recomenda que seja por igual no início, e aí você coloca uma estratégia em cada subconta. Dá um trabalhinho configurar isso, mas faz parte da nossa gestão de risco, e a gente só tem resultado por conta disso, tá? Então é importante, se você decidir assinar, se você quiser ser cliente do Estratégias Cripto, usar esses sistemas aqui na sua conta, a gente exige essa divisão da conta em subcontas, tá? Até para o plano avançado, que são 4, a gente também exige que você tenha 4 subcontas, beleza? As 3 corretoras que a gente dá suporte, que é BingX, Bybit e Binance, tem esse suporte. A Binance é a mais chatinha delas. A Binance você tem que pedir para o suporte liberar subconta para você, aí quando eles liberam são só 5, aí você tem que pedir para ele liberar mais 5, enfim, a Binance é a mais chata de todas. A BingX é mais simples. Tem link aqui na descrição se você quiser criar sua conta na BingX. Você cria por esse link, você me ajuda demais mesmo, me ajuda muito mesmo. Bom, então vamos lá. Sem mais ladainha, né? Aqui eu fiz uma planilha com os resultados. Então o que eu fiz aqui? Peguei as estratégias ranqueadas do site, ranqueadas de hoje, tá? Mas o top 10 coincide, talvez elas tenham mudado de ordem aqui o top 10, mas são as mesmas top 10 que estavam no início do mês de abril. Então a top 10 de maio hoje é exatamente as mesmas estratégias que eu estava usando, que foi o resultado que eu tive, tá? Eu vou até pintar essas 10 linhas aqui de uma cor diferente pra gente saber que esse aqui é o top 10. Aí vai até aqui o top 16. O que eu fiz aqui? Eu peguei o resultado do insano do mês de abril pelo nosso site mesmo, pelo dashboard. Peguei mês a mês, né, do mês de abril para cada estratégia. Então no insano e no kamikaze. E peguei o pelo TradingView para mostrar essa diferença para vocês, né? Aquela diferencinha que eu falei para vocês de considerar trade fechado e trade aberto, enfim. Aquela data, né, a data de início e a data de final do trade para fechar o mês. Então, por exemplo, a gente vê que no Bitcoin não teve diferença, ó. Exatamente o mesmo valor do insano e do kamikaze, porque todos os trades do Bitcoin no mês de abril abriram e fecharam em abril. Não teve nenhum mês que veio de março e não teve nenhum mês que começou em abril e vai fechar em maio. É por isso. Enquanto que outras têm uma diferencinha, ó. A VAX, por exemplo, 36% no insano pelo nosso site e 41% no TradingView. Então tem essas diferenças aqui, essa é a razão. Aí o que eu fiz aqui? Eu peguei o PNL da minha conta na BingX. Eu vou colocar a foto aqui, vocês devem estar vendo agora nesse momento várias imagens de PNL aqui. Eu não vou abrir a conta da BingX porque eu não quero mostrar meu saldo para vocês, mas aqui eu vou colocar o PNL em porcentagem de todas as minhas subcontas, de todas as estratégias, tá? Então vocês estão vendo aqui na tela em algum lugar que representa essa coluna de PNL aqui, para vocês verem o resultado que eu tive, tá? E aqui tem o PNL em dinheiro. Aqui é um valor que eu multipliquei, tá? Esse valor aqui não é o valor real da minha conta, é um valor que está com uma constante embutida aqui para vocês não saberem quanto de dinheiro eu tenho rodando lá. Então aqui tem a evolução da banca, né? Então aqui, por exemplo, a banca em abril começou, né, de todas as subcontas, com 10.305 dinheiros e terminou no final de abril, segundo a BingX, tá? Isso aqui, inclusive, é uma coisa que eu quero comentar para vocês agora do PNL. Terminou abril com 11.187, dando um lucro aqui de 882. Então, esse lucro aqui da banca do dinheiro, né, o lucro que eu tive em dinheiro foi de 8,56%.
sobre a banca inicial. E aqui tem o PNL em porcentagem de cada conta, que se a gente pega a média disso aqui, né, que seria o esperado, daria 7,78. Então por que tem essa diferença? Por que eu tive esse PNL individual em cada conta de 7,78, se eu pego o geral aqui dessa coluna, mas o resultado real que eu tive foi 8,56. E aqui entra um pulo do gato muito interessante do Estratégias Cripto, que é o quê? A gente não rebalanceia a banca a cada mês, pelo menos não é o que a gente recomenda, eu não o faço. Então o que acontece? Quando começou abril, como eu já rodo essas estratégias há anos, né? Já pode falar anos, né? Mais um ano e meio mais ou menos. As minhas contas já estão desbalanceadas, né? Umas estratégias têm muito mais dinheiro do que outras, por exemplo. Então as estratégias não começam um mês com exatamente a mesma quantidade de dinheiro. Elas já começam um pouquinho desbalanceadas. Então é por isso que eu tive mais lucro do que o esperado pelas estratégias. O esperado pelas estratégias aqui do PNL teria sido 7,78, né? De PNL real, digamos assim, não o esperado teórico a gente já vai falar deles. Mas o que eu tive realmente foi 8,56, por conta desse desbalanceamento. Agora, a BingX, eu estava lendo lá como que o PNL é calculado, e a BingX ela tem em conta algumas coisas estranhas. Então ela não tem em conta trade fechado para calcular o PNL, ela tem em conta trade aberto também. E o fuso horário que ela considera o fechamento do dia é diferente do nosso, do Brasil, por exemplo, aqui da Colômbia que eu tô. Se eu não me engano é -8 que eles colocam lá. Então isso traz muita discrepância. Então o que eu fiz? Eu peguei a banca do início de abril, que seria essa aqui, de 10.305 dinheiros, e peguei a banca de agora, de hoje de manhã que eu tô gravando esse vídeo aqui. Agora são 11 da manhã. E a minha banca agora, 11 da manhã, tá em 12.441 dinheiros. Então se eu pego a banca do início de abril com a banca de agora, para pegar o PNL exato mesmo que eu tive em abril, é 20%. Mais de 2 mil dinheiros aqui de lucro. 20,72% de lucro eu tive usando estratégias cripto no mês de abril. Até o PNL, né? O próprio PNL que a corretora calcula, não dá para confiar muito por conta disso. Ele pega PNL não realizado do início do mês, PNL não realizado do final do mês, enfim, fica estranho. Então se a gente pega o valor teórico do PNL que eles fornecem pra gente, eu estaria com 8,56% de lucro sobre a banca no mês de abril. Mas se eu pego o valor real, né, vendo lá o tanto que a minha conta vale hoje, o tanto que ela valia no início de abril, é 20,7%, tá? Que é o que importa. Agora aqui sobre o resultado teórico, né, das nossas estratégias. Esses resultados aqui, eles são calculados sempre utilizando os gráficos da Binance, no TradingView, né? E pro nosso site também a gente usa o resultado da Binance. Porque os gráficos da Binance têm mais liquidez, não tem gap, enfim, a gente confia mais nos sinais gerados no gráfico da Binance por isso, porque tem mais volume, enfim, um monte de critérios aí que a gente considera melhor. Então pegar um sinal gerado em gráfico da Binance para operar em outras corretoras sempre vai ter uma certa discrepância, né? As corretoras, por mais que hoje em dia não tenha muita diferença de preço entre uma e outra, sempre vai ter uma diferencinha. Então a gente pode esperar alguma diferença, né, do resultado que a gente teria na teoria aqui, utilizando os sinais do gráfico da Binance com relação ao real. Se a gente pega aqui o resultado do plano Expert aqui embaixo, ó, essa coluna aqui embaixo é do plano Expert, essa coluna de baixo seria o resultado do plano Expert, tá? Então o plano Expert na Binance, no perfil de risco Kamikaze, que é o que eu utilizo, que seria essas 10 primeiras aqui, a gente poderia esperar um resultado de 8,19%. Aqui é o resultado considerando a banca balanceada no início do mês, tá? Então 8,19%. Se a gente pega o resultado real que eu tive de PNL aqui, é 7,78%. Então não é tanta diferença assim, né? Se a gente tivesse com a banca balanceada na BingX no início do mês. 7,78% contra 8,19%. Já pelo TradingView dá bastante diferença por conta daquele critério que o TradingView considera trade aberto no mês e não trade fechado. Aquilo que eu já expliquei, tá? Então aqui no TradingView dá um pouquinho de diferença por conta disso. E o plano Diamond, que é o plano que pode diversificar mais e é o plano que pode usar o perfil de risco Kamikaze aqui, ele teria tido 9,74% no mês. Tá? Se ele tivesse usado todas as estratégias, no caso, né, as 16, no perfil de risco Kamikaze e 8,33 no perfil de risco Insano. Esse seria o esperado aqui se o cara tivesse com a banca rebalanceada todo mês. Agora isso aqui é o resultado que eu comentei, né? O resultado teórico de você rebalancear a banca todo mês. Eu gosto de usar a banca desbalanceada. Por que eu gosto de usar a banca desbalanceada? É uma coisa que eu ainda não consegui comprovar estatisticamente e cientificamente, digamos assim. A gente tem esse resultado empírico desse mês de abril que favorece a minha teoria. Mas qual que é a minha teoria? Se a estratégia ela vem dando resultado bom no último ano, que é o que eu venho usando, né? Eu uso desde novembro de 2022 essas estratégias aqui, então dá um ano e meio já. Se a estratégia vem dando resultado, a banca dela vai crescendo cada vez mais. A banca dela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ela mesma vai se auto-recompensando. Cada vez ela vai ter mais dinheiro para ela usar. Enquanto que a estratégia que vai mal, ela vai ter cada vez menos dinheiro. A banca dela vai minguar. Ela vai ter cada vez menos banca para abrir trade. Os trades vão ser cada vez menores, os prejuízos cada vez menores. Então, isso é uma forma de meritocracia, digamos assim, que eu dou para as estratégias. De forma que a melhor sempre vai ter mais dinheiro e a pior sempre vai ter menos dinheiro. Então, por isso que eu gosto da banca desbalanceada, digamos assim. Mas aqui eu consigo, né, com base na corretora, trazer pelos PNLs de cada conta, PNL em porcentagem, eu consigo trazer o resultado que eu teria tido se eu tivesse balanceado contra o resultado real, que é o resultado em dinheiros aqui, que eu tenho com a banca desbalanceada. Então, esse mês de abril comprova a minha teoria de que o resultado teria sido melhor com a banca desbalanceada. Considerando aqui o PNL estranho que a BingX calcula, né? Se eu pego o PNL real, que eu tive aqui de 20,72%, é incomparável, né?
20,72 contra 7,78. Então, é muito melhor a banca desbalanceada, segundo o resultado desse mês de abril, que não é estatisticamente válido, porque é um resultado, tá? Então, eu tenho que esperar mais meses aqui pra gente ver isso aqui. Então, isso aqui explica o resultado que eu tive, qual foi o resultado que eu tive, por que eu tive esse resultado, o que eu usei para ter esse resultado aqui. E agora, o que eu vou fazer no mês de maio? No mês de maio, eu vou tirar a estratégia da Clay, que eu não tô gostando muito do resultado dela, né? No caso aqui, deu menos 16%. Aí você pode falar, Fábio, o Bitcoin deu menos 19 e a CHZ deu menos 20. Mas a CHZ, cara, eu gosto muito dela, eu acho que ela é muito legal. E a Clay, eu acho ela meio mortinha, assim, e a FIO não teve trade em abril. Então, a FIO eu vou tirar, a Clay eu vou tirar e vou incluir aqui a Matic no H4 e vou incluir também a VAX na H4. Acho que as estratégias da H4 elas são mais robustas, na minha opinião. Acabou a bateria da minha câmera aqui, vamos continuar sem câmera, mas já estamos acabando, tá? Então, essas são as estratégias que eu vou usar. Vou postar tudo isso aqui lá no Instagram, vou postar qual é o top 10 que eu vou utilizar, né? Vou postar o perfil de risco que eu vou utilizar, o resultado que eu tive, eu vou postar lá também. Então me segue lá, @souFabioValente, tenho certeza que você vai gostar. E aqui no nosso site, estrategiascripto.com.br, você pode ver aqui as estratégias, você pode responder aqui a nossa newsletter para você receber acesso a essa estratégia no TradingView, para você poder validar os trades antes de assinar, caso você queira. Você vai ter acesso a ela por 30 dias e depois que você assinar, você tem acesso enquanto você for assinante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu acho que ele ficou bem mais longo do que eu imaginava, ficou bem mais nerdice do que eu imaginava, mas eu acho que é importante a gente mostrar resultado baseado em dados, baseado na realidade, em vez de eu só ficar falando aqui pra vocês que eu ganhei 20 mil%. Enfim, eu gosto de mostrar a realidade pra vocês sabem disso, eu acho que é por isso que vocês me seguem aqui. Enfim, se inscreve no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram. Muito obrigado pra quem veio até aqui, um abraço e até a próxima.